Vamos cantar? Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Diga mais uma vez. Há um doce Espírito aqui, eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés estás débil, oprimido e sem vigor, rende-te à presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. Enchendo-nos do teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Diga mais uma vez. Doce presença. Doce presença. Presença santa. Vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus, porque a presença dele está conosco, nos acompanha e nos conduz na nossa caminhada. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos continuar louvando ao Senhor
dizendo que nós desejamos esse Deus, que nós buscamos a esse Deus e queremos conhecê-lo cada vez mais. Então cante com alegria, Senhor, te quero. Vamos acompanhar com palmas? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Pode se assentar. Professor, bota aí. Nós vamos conversar com Deus. Vamos orar, vamos falar com o Pai. A gente precisa buscar a presença do Senhor em oração, tá? Eu queria que você lembrasse o seguinte: no trabalho que nós fazemos, nossas forças não são o suficiente. É só olhar para a Bíblia. Quando você olha aquilo que Deus fez no Antigo Testamento, Ele fez questão de mostrar para as pessoas que quem fazia debaixo da operação dEle. Em alguns momentos, inclusive, Ele pede às pessoas para provarem isso, como nós temos isso no texto de Gideão. Provem, manda embora boa parte desses soldados aí, fiquem só com 300, e esses 300 que ficarão, ainda ficarão lutando com armas pouco convencionais. Os 300 que ficaram, eles não pegaram espadas para enfrentarem os adversários. Esses que ficaram, ainda ficam para lutar com uma tocha na mão, uma trombeta na outra e um cântaro. Pensa comigo aqui você. Imagina que você seja um desses 300 que ficam. Aí o Gideão chega para eles e fala assim: olha só, nós vamos lutar, nós somos os únicos que ficaram para enfrentar os adversários. Os adversários são muitos, mas são muitos como a areia do mar, segundo o texto bíblico. Só nós, os 300, ficamos. Você pode até comparar com os 300 daquele filme lá, tem um filme dos gregos, os 300 de Esparta, lembra disso? Que enfrentaram o Rodrigo Santoro lá no filme lá, né? Você lembra disso, né? Os 300 valorosos. E como os 300 se enfrentaram?
com os braços e com os músculos deles, são mostrados assim, bem musculosos, fortes, né? Esses são os 300 de Esparta. Agora, e os 300 de Gideão? Os 300 de Gideão têm que lutar com uma tocha numa mão, a trombeta na outra e um vaso. Que armas são essas? Que armas estranhas são essas? Como é que nós vamos usar essas armas? Como é que eu vou usar uma trombeta contra os adversários? Como é que eu vou usar uma tocha contra os adversários? Como é que eu vou usar um vaso contra os adversários? Imagine você nessa situação. Ele coloca o grupo em cima da montanha e dá uma orientação bem clara para eles, tão clara que qualquer um de nós poderia fazer. A orientação era: toca a trombeta, quebra o vaso e levanta a tocha. Esta foi a orientação de Gideão. E eu garanto para você, nenhuma guerra no mundo foi vencida desse jeito, a não ser esta aqui. Ela foi única, nem antes dela houve, nem depois dela haverá. Nenhuma guerra, esta foi única. Deus quis vencer esta guerra desse jeito estranho, desse jeito exótico, para mostrar que quem lutava era Ele, quem vencia era Ele. E Ele venceu a guerra. O povo certamente entendeu que quem venceu esta guerra foi Javé, em nosso nome. A guerra é de Javé, e é Ele quem vence as guerras. Por isso que nós devemos buscar a força e a orientação de Deus. É por isso que nós oramos, meu irmão, porque meu braço não é nada, a minha boca não é nada, a minha mente não é nada, meu coração, essas coisas não servem para nada, a não ser para atrapalhar a obra do Senhor. Quando queremos ajudar, atrapalhamos a obra do Senhor, porque nós somos apenas instrumentos nas mãos dEle. O nosso papel é nos deixar como instrumentos em suas mãos, e aí Ele vai e faz a obra. É por isso que a oração é a ferramenta do bom soldado. Aquele que está lá na carta aos Efésios, é a oração. Você entende? Você não confia em você mesmo, não. Você não deve confiar em você mesmo, não. Você deve confiar na força de Deus, que é poderosa para operar, para vencer as nossas batalhas. Eu quero que você, nesse instante, então, junto com o seu colega do lado, com o seu aluno do lado, com a aluna do lado, com o vizinho aí, e você vai perguntar a ele um motivo de oração. E depois, juntos, os dois vão orar, um pelo outro. Durante um certo tempo nós vamos clamar pelos pedidos do irmão que está ao lado. Senhor Deus e nosso Pai, neste momento nós Te agradecemos e entregamos o nosso coração a Ti. Ó Deus, nos colocamos na Tua presença, sabendo que só o Senhor é aquele que pode
olhar para as nossas necessidades, para as nossas ansiedades. E em meio a todo o turbilhão que nós enfrentamos, o Senhor pode nos dar a paz, pode nos dar a sabedoria, pode nos dar o direcionamento. Queremos pedir nesse momento, ó Pai, pela vida de cada seminarista que ingressou este seminário, que subiu essa colina hoje. Nós não sabemos, ó Deus, quais são os seus anseios, mas queremos pedir por esse momento, queremos pedir nesse momento por suas vidas, por sua chamada ministerial, por sua vocação, ó Deus, por todos os desafios que cada seminarista tem enfrentado para permanecer nesta jornada. Nós queremos pedir que o Senhor fortaleça o seu ânimo, ó Pai, que o Senhor dê a cada um deles o teu direcionamento, a tua graça, a tua misericórdia, Deus, que mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as falhas, o Senhor trabalhe e transforme cada vida, para que a cada dia aqui sejam dias de viver experiências com o Senhor. Que cada momento aqui seja um momento marcante e inesquecível nesta caminhada. Que seja apenas, ó Deus, o primeiro passo para vidas cada vez mais entregues ao Senhor, para ministérios cada vez mais dedicados ao Senhor e à Tua Igreja. Nós queremos Te pedir, ó Deus, pelos futuros líderes, pelos futuros pastores, pelos futuros ministros, professores, missionários. Nós queremos pedir, ó Deus, pelos futuros profissionais também vocacionados, que onde eles estiverem, que por onde eles forem, eles possam reconhecer que não é eles que estão indo, mas é o Senhor quem vai por meio deles, e que grande é a missão que o Senhor os confiou, grande é a missão que o Senhor nos confiou, Pai. Queremos pedir que o Senhor nos ajude nesse desafio e nos dê condições a cada momento de honrar com o chamado que o Senhor nos confiou, ó Deus. Que nós venhamos tratar o nosso ministério com excelência e começar aqui, nos nossos momentos de estudo, nos nossos momentos de desenvolvimento, que desde já nós possamos olhar com seriedade para o chamado que o Senhor nos confiou e possamos nos entregar a cada dia ao Senhor e deixar que o Senhor conduza as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, para onde o Senhor desejar nos levar. Que o Teu Espírito seja conosco, ó Deus, e que em nosso coração haja cada dia um prazer em Te adorar, em Te louvar e em Te servir, ó Pai. É isso que nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos. Você pode se colocar em pé? Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, Senhor. O nosso prazer é estar na casa do Senhor e viver para te adorar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Professor Lucas Rangel é o nosso mensageiro de hoje. Que Deus te abençoe. Chegou bem? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela vida do professor Lucas, te agradecemos porque neste momento ele tem essa nobre missão, ó Deus, de levar a tua palavra, de levar os teus ensinamentos. Que o Senhor seja com ele, conduzindo, direcionando, acalmando ele também e abençoando, a Deus, suas palavras, e que ele seja um instrumento nas mãos do Senhor neste momento. É isso que nós queremos pedir e já te agradecer em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, que alegria poder estar aqui. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. E nas últimas 2 horas que eu estava no trânsito, tentando chegar aqui, meio desesperado, já tinha acionado 2 pregadores aqui para me substituir. O professor Valtair me viu, falou, graças a Deus. Irmãos, que luta que foi. Fui a Campo Grande, voltei. Eu meio que me senti Jonas. Será que eu estou fugindo da minha missão de pregar na capela hoje? O que está acontecendo? Mas graças a Deus eu cheguei. Você abriu a Bíblia no livro de Jonas? Muito bem. Jonas, o nosso tema de hoje é da fuga para o avivamento. Livro do profeta Jonas, extremamente conhecido. E eu quero que nós comecemos lendo o primeiro
e último livro, o primeiro e último verso deste livro, Jonas 1:1 e Jonas 4:11. Leamos a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Lemos o primeiro e o último verso do livro. Que o Senhor nos abençoe com a meditação da sua palavra. Meus irmãos, quando nós abordamos um livro como Jonas, às vezes dá até aquele ar assim, poxa, de novo, Jonas de novo. Não há uma criança da igreja que não conheça muito bem a história do profeta Jonas, não é verdade? Jonas, aquele cara que foi engolido pela baleia, essa é a resposta pronta quando você fala desse personagem bíblico para qualquer pessoa aí fora. Não precisa nem ser crente, não precisa nem conhecer a Bíblia, nem ler a Bíblia, mas as pessoas já ouviram em algum lugar a história do cara que foi engolido pelo grande peixe, o profeta Jonas. Quem era o profeta Jonas? Essa é a primeira pergunta quando nós aqui daremos esse panorama do livro, mas também aplicando para as nossas vidas. Quem era o profeta Jonas? Onde nós encontramos sobre Jonas? Bom, no verso de número 1, nós reconhecemos aqui o nome do profeta e o nome do seu pai. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Se você caminha um pouco mais para o capítulo 3, no verso 1 também, você novamente verá a mesma expressão, bem parecida, só que agora não mais fazendo referência ao pai do profeta. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Em outro lugar na Bíblia nós encontramos informação sobre Jonas. No segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 25, nós lemos assim: Restabeleceu ele os limites de Israel. Ele quem? O rei Jeroboão. O rei Jeroboão, segundo rei do norte, rei de Israel, Israel do norte. Desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Segundo livro dos Reis, então, nós temos uma outra referência a Jonas, de modo que nós podemos ter pelo menos alguma noção de onde, quando, em que circunstância esse homem viveu e ministrou. Veja que o livro dos Reis narra para nós que Jonas ele era um profeta que inclusive entregou uma palavra da parte do Senhor para o rei de Israel. Veja que esse Jonas não é alguém que tinha o mesmo nome do livro que lemos aqui no início. Não, é exatamente a mesma pessoa. Jonas, filho de Amitai, não é? Então nós conseguimos reconhecer isso. Quem era Jonas? Vamos sistematizar essas informações então. Ele era um profeta, filho de Amitai, era o nome do seu pai. Ele era da região de Gate-Efer, que ficava ao norte de Israel. Ele viveu durante o reinado de Jeroboão II, que reinou entre o ano 786 e o ano 747 a.C. Jeroboão II foi o 13º rei em Samaria, capital do Reino do Norte. Lembrando que o primeiro rei do norte também se chamava Jeroboão. Por isso, Jeroboão II. O primeiro rei do norte, Jeroboão. O 13º rei do norte também, Jeroboão. Tá bom? Israel vivia na época desse rei em relativa paz, a despeito da sua persistente infidelidade. Israel, ainda que vivendo em iniquidade, durante esse período, viveu uma situação de alguma tranquilidade. Como era Nínive?
afinal de contas, a informação que temos logo de cara no livro é: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas 1, verso 2. Nínive era a capital da Assíria, o mais cruel império da antiguidade, a civilização mais cruel, que conseguiu conquistar grande parte do território do Oriente daquela época, inclusive a Palestina, inclusive o território de Israel. Era uma cidade muito grande, uma cidade idólatra. Nos dias então que Jonas viveu, Nínive passou por algumas tragédias naturais. E talvez por essa razão, os assírios, que eram o grande poder militar daquela época, refreou um pouco os seus avanços contra outras nações, de modo que Jeroboão teve certa paz para governar. O ministério de Jonas, os dias de Jonas, ocorreram entre os reinados de Salmanassar IV, que reinou entre 782 e 773 a.C., e Assur-dan III, que reinou entre 773 e 754. Essas informações históricas, queridos, nos ajudam a termos um contexto. É importante que a gente situe um texto como Jonas. É importante que a gente reconheça que Jonas, ele era um indivíduo mesmo, era alguém, muito mais que um personagem, muito mais do que alguém criado. Não, esse homem, ele existiu de verdade, era um personagem histórico. Pastor, mas se Jonas era um personagem histórico, então a gente deveria entender que o peixe também era um personagem histórico e que ele foi engolido pelo peixe, João Vitor. O que vocês acham? Alguns vão abordar o livro de Jonas e vão dizer assim: olha só, é um livro de um profeta, mas é uma narrativa, porque Jonas conta uma história, não é isso? Literariamente ele se apresenta como uma narrativa. Isso indica, portanto, que na realidade nós não temos um relato de um ministério profético específico, mas nós temos uma novela baseada num personagem, que foi o Jonas, que viveu lá em algum momento, e alguém lá depois escreveu essa história sobre ele. Os meus amigos, que já foram meus alunos ou que são, sabem como que a gente responde a isso aí normalmente, com muita gentileza e carinho no coração, mas nós respondemos com gentileza no coração aos nossos amigos queridos e preciosos liberais, que não é assim, que Jonas foi mesmo engolido pelo peixe. E tem mais, digo eu, sem pestanejar e sem medo de ser feliz, pastor Ramon. Se a Bíblia dissesse é isso aí, que Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditava também, sem problema nenhum, sem dificuldade. Meus queridos, por que a gente pode ter essa linha de ação? Veja comigo. Primeiro verso do livro de Jonas. Não é um texto propriamente profético, na verdade é uma novela acerca de um profeta, que ilustra então a experiência de Israel diante do controle soberano de Deus sobre todas as coisas, inclusive das nações, mas só Israel não obedece. Então isso aqui seria só uma fábula. É uma fábula que começa exatamente com a fórmula profética típica. Verso 1 do livro do profeta Jonas: Vaehi devar Adonai El Eoná Ben Amitai Lemor. E eis que a palavra do Senhor veio a Jonas. Deus veio com a sua palavra, entregou essa palavra ao profeta, e essa palavra tinha um conteúdo, e esse conteúdo é: Jonas,
você tem uma mensagem a entregar a Nínive. Sim, há um ato a ser feito, mas ainda mais importante do que o ato a ser feito, há uma palavra a ser entregue. Isso caracteriza o profeta, isso caracteriza o ministério profético, a palavra do Senhor que se manifesta através do seu servo. Eu penso que o livro seria outro se Jonas tivesse obedecido de primeira. Mas não é isso que acontece. Eu penso que o livro seria outro se o coração de Jonas fosse outro. E se ele compreendesse o seu papel de vocacionado por Deus para entregar a palavra de Deus, por mais dura que fosse. Mas parece que o coração de Jonas não estava próximo do Deus que o havia vocacionado. Ainda assim, Deus o conduz pelos seus caminhos e faz com que ele realize a obra que havia sido determinada que ele fizesse. De modo então que essa história muito conhecida, essa história que toda criança da EBF conhece e já ouviu, ela tem uma lição muito preciosa para nós vocacionados, chamados por Deus para desempenhar o ministério da palavra. Deus, ele continua promovendo vida através da sua palavra. Por mais dura que pareça a palavra do Senhor em alguns momentos, ela continua sendo o meio pelo qual Deus sopra a sua vida. E a despeito da desobediência do profeta, a despeito da desobediência do vocacionado, do seminarista, do pastor, Deus continua a produzir vida, mesmo que o homem prefira a morte. E essa é a ideia que eu quero que você guarde. Se você esquecer tudo, guarda isso aí. Deus produz vida, mesmo que o homem prefira morte. Deus produz vida, mesmo que o homem prefira a morte. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós lemos um texto como esse, nós estamos diante de um Deus que quer soprar o fôlego do avivamento para o seu povo. Ainda que se nós fôssemos soltos para fazer o que quiséssemos, acabaríamos na morte. O livro de Jonas, ele é dividido em 4 capítulos, você sabe muito bem disso, e quase que exatamente na divisão de capítulos que nós temos aqui, nós temos 4 movimentos do profeta, 4 movimentos da narrativa, 4 movimentos da palavra do Senhor para nós e para nos desafiar hoje. Primeiro movimento, capítulo 1 até o verso de número 16. É o movimento da vida para a morte. O homem prefere a morte, ainda que Deus dê para ele e ofereça a ele a vida. Sim. Qual é a ordem que Deus dá a Jonas? Qual é o mandamento entregue a Jonas? Jonas, filho de Amitai, vai à grande cidade Nínive, levanta-te, disponha-te, sai da tua inércia e vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O texto diz, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele fez alguma coisa, ele se movimentou, mas não na direção da obediência ao Senhor, mas na direção contrária à direção que Deus havia lhe dado. Só para você entender mais ou menos, geograficamente do que a gente está falando, o próximo slide tem um mapinha. Para onde Jonas foi? Passa aí. Para lá. Para onde Deus queria que Jonas fosse? Para o outro lado. Olha só, o que acontece muitas vezes na vida dos homens e das mulheres de Deus. Deus diz, meu filho,
vai. Sai do teu lugar e vai. Sai da tua zona de conforto e vai. Na verdade, o chamamento da igreja, ele é necessariamente um chamamento para o movimento, não é assim? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Não é? Envolve o movimento. Tem gente que tenta trazer esse movimento para um aspecto opcional. Não é opcional, não. Tem que ir. Mas tem que ir para onde Deus manda. Não para o lado contrário. O que normalmente a gente quer fazer é ir para o lado mais fácil. Ir para onde eu encontro maior segurança. Por favor, tente compreender o que se passou na mente de Jonas. Quando ele ouviu da parte do Senhor, Jonas, vai para Nínive. Ele deve ter pensado assim, Deus pirou. O Senhor perdeu o juízo. Como que eu vou para Nínive? Eu sou israelita. Eu vou para Nínive fazer o quê? Pedir para morrer? Na melhor das hipóteses, eu serei motivo de chacota, de zombaria. Na melhor das hipóteses. A chance de acontecer coisa pior comigo é muito grande. Não apenas isso. Imagine esse homem indo para Nínive. E nesse movimento para Nínive, ele tendo a consciência de que ele iria pregar para aquelas pessoas a quem ele odiava. Não é? Você já pregou para um povo que você odeia? Tenho certeza que não. Não é? Nós nos colocamos diante das nossas igrejas com profundo amor por aquelas pessoas e na expectativa que a palavra de Deus faça uma obra de transformação naquelas pessoas. Se porventura alguém que não conhece a mensagem do Evangelho estiver presente, o nosso desejo é que haja conversão, que haja regeneração naquele momento e naquele lugar. Agora Jonas não. Jonas, ele foi para um lugar e para um povo que ele temia e que ele odiava. Aí você vem para o Seminário do Sul, né? Aí você vem para o Seminário do Sul. O seminário é uma bênção, meus irmãos, é uma bênção preciosa, tá? Valorize cada dia seu aqui. Mas tem um negócio que às vezes o seminário pode te enganar. Tá gravando, né? Espero continuar empregado depois disso. Tem um negócio que o seminário pode te passar uma rasteira. Não é culpa do seminário, não. Mas é o que acaba acontecendo. Não é? Normalmente, você vem ao seminário, tem aulas com homens de Deus. E são pessoas que vêm até aqui para compartilhar da sua experiência, das suas vivências com você. E no final das contas, você acaba tendo contato, e louvado seja Deus por isso, com a nata do ministério. Não é, pastor Ramon? E aí, qual que é a tendência? Foi assim comigo também. Né? Eu entrei no seminário com 18 anos, garoto, saí com 22. Eu falei, cara, quando eu crescer, eu quero ser igual a esses caras aí. Né? Quando eu crescer, eu quero ser eles. E aí você imagina, né? Que você vem até aqui. E aí você quer ser o novo João Emílio. E você quer ser o novo Purim. Você quer ser o novo Fernando Brandão. O novo Valtair. Não é? E veja, não há nada de errado no ministério desses irmãos. São bênção. Pessoas usadas por Deus.
Mas quando a gente olha hoje o pastor Fernando à frente de missões nacionais, dos seminários, homens que pastoreiam grandes igrejas, ministérios crescentes, muitas vezes a gente não tem a menor noção do que foi estar na pele deles enquanto eles estiveram ministrando nas suas Nínives. Porque provavelmente isso aconteceu. A gente quer pular. Essa parte aí pula, Deus. Sufoco aí não é para mim, não. Mas é sim. É sim vocacionado. Deus vai te chamar para Nínive. Ninguém vai te ver em Nínive. Ninguém vai te reconhecer em Nínive. Ninguém vai aplaudir você em Nínive. Pelo menos isso tudo vai passar pelo teu coração. Você não vai imaginar qualquer coisa diferente disso. Mas é exatamente lá que você tem que estar. Se eu for perguntar para vocês aqui, ninguém sonha ser ministro de música no fim do mundo, no lugar que não tem nem internet para transmitir, mal tem um violão. Não é? Ninguém quer ser pastor na congregação de 10, 15 membros, que já passou por 3, 4 tombos antes de você, e as pessoas, mesmo sendo poucas, e você sendo a última alternativa de pastor que elas vão ter, as pessoas ainda assim não te respeitam, não te honram no teu ministério. Pastor, tem isso? Vou embora. Não desista, calma. Calma. Porque até em Nínive o ministério faz sucesso, sabia disso? Você já parou para pensar, não querendo dar spoiler da história, mas todo mundo já conhece mesmo, né? Que Jonas, ele é o único pregador que queria que todo mundo morresse. Mas todo mundo se converte. Porque o avivamento é o soprar soberano de Deus, meus irmãos. E ele acontece apesar do Jonas. Apesar da gente. Apesar da igrejinha minúscula que você vai pastorear, talvez, em algum momento da sua caminhada. Apesar do ministério sem absolutamente nenhuma visibilidade, que talvez você vai desenvolver em algum momento. Ainda assim, Deus quer que você seja arauto da sua palavra, para que através da palavra Ele traga vida onde antes somente havia morte. Ocorre que onde está a palavra está a vida de Deus. Mas o que Jonas, o profeta, o homem da palavra, o pregador faz? Ele corre da vida para a morte. Na cabeça dele, é claro que era o contrário. Ele achava que estava indo sobreviver. Não, eu não vou nada para Nínive, porque em Nínive eu vou morrer. Eu vou correr para o outro lado. Mas no outro lado a coisa não deu muito certo, né? Não é verdade? O que acontece quando ele corre para o outro lado? Deus vai atrás. E a gente fala assim, puxa vida, mas Deus podia ter deixado Jonas livre, né? Arrumava outro, Deus pode qualquer coisa mesmo, era só arrumar um outro candidato. Não é assim? A fila anda, Jonas declinou do convite para pastorear a congregação em Nínive, né? Vamos chamar outro. É tão fácil. A gente vai lá no Seminário do Sul e arruma um seminarista. Não é uma boa ideia? É isso que Deus faz? O que Ele faz? O que Deus faz? Ele manda a tempestade, Ele manda a tormenta, Ele manda o perigo, Ele manda o risco. E de forma impressionante, Deus traz Jonas de volta para o caminho. Deus frustra os planos de Jonas para salvá-lo. Quantos de vocês tiveram planos frustrados para seguir o ministério que Deus tem para você?
Eu não estou falando daquele jovem que não conseguiu passar de jeito nenhum para a faculdade e aí acaba no seminário. Estou falando disso não. Eu estou falando, né? Sobrou nada, o cara vira pastor, né? Já que não deu certo em nada, vira pastor. Não estou falando disso não, até mesmo porque Deus não se agrada disso, aí está fora, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Senhor não se compromete com os teus sonhos. Quando Deus te chamou para o ministério, Ele não se comprometeu com os seus sonhos. Pelo contrário, Ele disse: deixa tudo e vem, e siga-me. Deixa as redes, deixa o ganha-pão, deixa a fonte de riqueza, deixa os meios para se adquirir status, reconhecimento, deixa tudo para trás e vem. E siga-me, e vem ser um pescador de homens. Ah, não, tá louco, vou para Tarsis. Tá maluco? Se você ouviu essa voz de Deus, Deus vai te buscar lá no meio do oceano. Vai mesmo. É muito interessante como Deus, Ele conduz as coisas aqui em Jonas. Você vai reparar em Jonas, no livro de Jonas, que todo mundo se converte. Não só os ninivitas, os marinheiros também. Só Jonas continua duro. Só Jonas continua resistindo à vontade de Deus. O que acontece? Jonas foge para a morte certa, mas Deus o busca ali. Deus, em sua soberania, amorosamente frustra os nossos planos que nos afastam dos dele. A obediência a Deus é mais do que uma mera sugestão, é condição para desfrutarmos da vida de Deus. Quando Deus frustrar os teus sonhos para te manter na linha, agradeça. Mas não espere isso acontecer. Obedeça agora. Não é amanhã não. Não é depois não. Não é quando eu me aposentar. Não é depois que eu criar meus filhos. Não é depois de eu cumprir esse plano. Não. É agora. A obediência não é para amanhã. A obediência é hoje. Jonas não entendia isso não. Por isso Deus foi buscá-lo lá no mar. E a despeito de tudo aquilo que aconteceu, parece que ele ainda não aprendeu logo. Mas ele teve, sim, uma boa lição, não é? Ele teve uma boa lição. Porque ao mesmo tempo que Jonas sai da vida, que é o local da palavra de Deus, e vai para a morte, Deus o arranca da morte e o traz de volta para a vida. Veja, verso 17 do capítulo 1. Aqui, respeitosamente, eu proponho que você considere que o segundo capítulo começa no verso 17 do capítulo 1, tá? Capítulo 1, ele poderia acabar no 16, fecharia direitinho. E aí, o capítulo 2 começaria no 1,17 e vai, sim, até o 2,10, tá bom? 1,17 e 2,10, mesmo exercício. Vamos ler o princípio e o fim da sessão, tá? Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O que acontece aqui? O que acontece aqui? Para mim, a melhor descrição disso é a que o meu falecido professor Carlos Oswaldo Pinto escreveu no seu livro. Imerecida e inesperadamente, a intervenção salvadora de Yahvé preserva o profeta escolhido para que ele cumpra a sua missão. Jonas é preservado. Por quê? Porque ele era o centro de Jesus.
É brincadeira, né? O cara que fala isso, está de brincadeira. Claro que não! Deus tem uma missão. E o Deus da missão, Ele tem uma igreja, um povo no mundo. Ele tem os instrumentos para o cumprimento da sua missão. E os instrumentos somos nós. Jonas foi salvo. Para quê? Para que ele cumprisse a sua missão. Nós somos preservados, nós somos encorajados, nós somos cuidados por Deus. Para quê? Para a gente ficar no conforto? Não. Para a gente ir para a missão. No reino de Deus não tem aposentadoria. No reino de Deus não tem molezinha. No reino de Deus não tem redezinha, não. É missão. É trabalho. É esforço. É entrega. É gastar-se na obra de Deus. É claro que Jonas não esperava ser salvo. Claro que não. Quem esperaria? Olha o que acontece. Ele já viu o juízo do Senhor contra ele ali naquele barco. E quando ele é lançado no mar, ele é lançado para a morte. Ele sabia que ele estava indo para a morte. Se o livro todo acabasse no verso 16, o que a gente teria aqui? No verso 16 do capítulo 1, a gente teria a história de como Deus demonstra pela desobediência do seu profeta o seu poder a ponto de converter os marinheiros do barco. Seria essa a história do capítulo do livro de Jonas. Jonas desobedece, Deus manda o juízo, o cara vai para a água, quem está na água vai morrer afogado. Não é essa a lógica? Aí o que acontece? Vem o peixe. É isso aí. Vem o peixe, o grande peixe, traga Jonas, engole o Jonas, e ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. É isso que diz o verso 17. Agora note o seguinte: deparou o Senhor um grande peixe. Quem que mandou o peixe? O Senhor, não é? Vai no verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Quem mandou vomitar Jonas? Palavra, né? Deus mandou o peixe engolir Jonas, Deus mandou o peixe vomitar Jonas, Deus está controlando o peixe. Deus controla a tempestade, Deus controla o peixe, mas parece que Jonas ainda tem um coração rebelde contra o Senhor, dono da história. Apesar disso, Deus falou assim, ó, é contigo o meu negócio, Jonas. É contigo. Não é com outro, não. É com você. Então vou te salvar. Mas eu não vou te salvar para você ir para a rede, nem ir para Tarsis de novo, não. Eu vou te salvar para você cumprir a sua missão. Do verso de número 2 até o verso de número 9, nós temos a oração de Jonas, expressa de uma forma muito bela. É evidente, queridos, que Jonas não escreveu essas palavras dentro do peixe. Claro que não. É um salmo poeticamente estruturado, não é? Pensado segundo a poesia hebraica. Faz referências ao templo, faz referências à adoração de Israel. Tudo isso está presente aqui. Mas também estão presentes as reminiscências de Jonas do tempo que ele passou dentro da barriga do peixe. Não é? Verso 5. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou
e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. O que é isso? Ele está descrevendo aquela experiência. Água cobrindo, a impressão de estar sendo enterrado vivo, um abismo que o rodeia, aquelas plantas do mar ali, algas cercando a sua cabeça. Quando ele fala fundamentos dos montes, alguém pode dizer, mas não tem monte, o cara estava no mar como monte. Então, porque o fundamento dos montes é a referência simbólica do abismo, da sepultura. O que ele está dizendo é, eu fui até a própria morte. E dentro da sepultura, a porta se trancou, e eu lá dentro, trancado lá dentro. Mas o que acontece, final do verso 6? Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Ele temia pela sua vida, mas o Senhor lhe deu uma nova chance. Ele clamou, o Senhor o ouviu. A esperança que havia morrido agora renasce. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E aí ele se lembra da adoração, se lembra da exclusividade de Yahvé. E por fim ele reconhece, ao Senhor pertence a salvação. Irmãos, devemos entender e relembrar sempre, Deus está pronto a nos resgatar de qualquer situação. Ele não se cansa dos nossos recomeços. Há um preço? O preço das consequências humanas, o preço do lidar com o erro que cometemos. Mas diante do Senhor, o perdão nos purifica. Para nós e para Deus é uma nova história. Deus está pronto a nos resgatar de qualquer situação. Há colegas que às vezes dizem assim, eu desobedeci em dado momento, olhei o ministério humanamente, não aos olhos de Deus, não segundo as prioridades de Deus, agora não tem mais jeito, estou rejeitado. Por quê? Como assim? Meus irmãos, nós erramos sim na nossa jornada ministerial. Muitas vezes o velho homem se manifesta. Claro, existem erros mais graves do que outros na perspectiva das consequências desses erros, não resta a menor dúvida. Mas o fato é, o Senhor, Ele tem sempre uma nova história para nós, se nós nos arrependermos e estivermos disponíveis para obedecer mais uma vez. Deus trata primeiro do caráter do seu servo, para que depois ele esteja pronto para o serviço. Na verdade, o Senhor está sempre tratando do nosso caráter, sempre nos transformando, sempre trabalhando em nosso coração. Mas o fato é, queridos, que quando nós reconhecemos que falhamos, que erramos, que pecamos, não adianta a gente querer seguir a vida e o ministério como se nada tivesse acontecido. É hora de parar e deixar Deus tratar. E deixar Deus transformar. Você veio até aqui, não é só para ganhar mais teoria. Teoria boa. Os livros são importantes. O trabalho acadêmico é relevante.
Não resta a menor dúvida. Valorizamos isso, estimulamos isso, mas isso tudo será inútil se não gerar transformação verdadeira no coração. Deus quer tratar o teu coração aqui. Você veio para o Seminário do Sul para ser tratado pelo Senhor, para ser transformado, para ser muitas vezes humilhado, porque a humilhação altera e transforma o nosso caráter, não é verdade? Altera nossas prioridades, nossas perspectivas. E quando isso acontece, meus irmãos, Deus não faz isso à toa. Ele faz isso exatamente para que você tenha mais condições e melhores condições para seguir. E colina abaixo, frutificar. Esse é o propósito do Senhor. É isso que Deus queria fazer com Jonas. Deus é o autor da salvação. Meu querido, creia nisso, por favor. Deus é o autor da salvação. Sem a intervenção soberana do Senhor, estaríamos todos perdidos. Ou é graça de Deus ou é nada. Além da graça de Deus, não temos nada. Nada, nada, nada. Terceiro movimento. Da vida para o avivamento. Capítulo 3. O que acontece? Verso 1 do capítulo 3 é praticamente idêntico ao verso 1 do capítulo 1. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo. Vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. O que Jonas fez agora? Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. O que acontece aqui então? Acontece que Deus que trouxe Jonas da morte para a vida, promove o avivamento através dele. Jonas, que havia escolhido para si mesmo a morte, recebe como fruto da graça soberana de Deus a vida, para que ele mesmo seja um instrumento dessa mesma graça soberana, para trazer salvação onde antes só havia morte. É isso que é narrado aqui nesses primeiros 5 versos. O texto prossegue, nós não leremos, mas isso chega inclusive à liderança de Nínive. E no verso 10 lemos assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Deus pode trazer vida aos lugares e às vidas mais afundadas na morte. Nínive era um lugar de morte. A Cracolândia é um lugar de morte. Muitas universidades são lugares de morte. Muitas casas são lugares de morte. Até mesmo algumas igrejas são lugares de morte. O homem avivado por Deus é um instrumento que o próprio Deus quer usar para trazer vida a esses lugares de morte. Deus pode usar o instrumento mais incapaz segundo a sua vontade. Pense no instrumento incapaz, feito Jonas. Má vontade, falta de disposição, odiava a audiência, detestava as ovelhas, e foi esse o instrumento de Deus para vir o avivamento em Nínive.
É isso aí. Qual é o último movimento? Você sabe qual é. Mas pense como seria na tua experiência. Você é um profeta, chamado para proclamar a palavra de Deus. Mesmo contrariado, você pega e vai. O povo ouve e se converte. Será que isso não seria lição suficiente para Jonas entender o seu chamado e entender o que Deus queria com ele? Deveria ser, né? Mas parece que não é o que acontece, não. Não é verdade? Não é o que acontece. Jonas, ele percorre uma cidade que demoraria 3 dias para percorrer em um dia só. Parece que alguém estava com pressa. Alguém queria logo ir embora para ver os gols do Fantástico. Né? Queria correr do culto para dar tempo logo de ver os gols do Fantástico. Jonas, ele não estava muito ali, não. Deus usou a obediência imperfeita de Jonas para fazer uma grande obra. Isso é verdade. Mas, diante de tamanho milagre e avivamento, o que deveria acontecer? Deveria acontecer um quebrantamento desse profeta, imediato, não é? Mas não foi o que aconteceu. O último movimento é do avivamento coletivo para o pessoal. Deus então quebranta Jonas. O que o texto diz? Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Cara, ele ainda tenta argumentar com Deus que ele estava certo. É brincadeira, né? Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Senhor Deus, me tira a vida. É melhor morrer do que ver esse povo convertido. É isso que o pregador está dizendo. Misericórdia. Deus, eu estava melhor na desobediência. Ele disse isso aqui. Eu estava melhor fugindo do Senhor, naquele barco. Como pode uma coisa dessa, irmãos? Como pode? Vamos refletir um pouco. Porque mesmo servindo a Deus, nosso coração pode estar distante dos seus propósitos. Você veio para o seminário. Talvez no fundo aí do teu coração, você esteja preocupado com o reconhecimento da tua igreja, com o reconhecimento da sua família, com o reconhecimento da denominação, e não com o reconhecimento de Deus. Propósitos distantes de Deus, coração distante de Deus. Por mais contrariados que estejamos, é sempre melhor sujeitar-se à vontade de Deus, meus irmãos, porque ela é boa, agradável e perfeita. Jonas, ele resistia sistematicamente à vontade de Deus. Essa narrativa dele aqui, quando ele sobe ao monte, ainda na expectativa de ver Deus mandando um fogo que fulminasse aquelas pessoas. É isso que o verso 5 diz. Deus então manda uma planta. Aquela planta faz sombra sobre a cabeça de Jonas. E ele fica alegre com a planta. Triste com a conversão dos ninivitas, alegre com a planta que cobria sua cabeça e lhe dava sombra. No outro dia, o mesmo Deus destrói a planta. Ele enviou um verme, verso 7, o qual feriu a planta e esta se secou.
Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça, na careca de Jonas, e o negócio ficou ruim para ele. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? É Deus controlando a tempestade, Deus controlando o peixe, Deus controlando o coração dos ninivitas, Deus controlando a conversão e arrependimento dos marinheiros, Deus controlando o nascimento da planta, Deus controlando o verme para comer a planta, Deus controlando o vento para torrar mesmo Jonas e mandando um sol escaldante, Deus controlando tudo, e o coração do servo de Deus resistindo à vontade de Deus. Ainda que Deus tenha demonstrado de inúmeras maneiras que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E ele termina dizendo: melhor me é morrer do que viver. Verso 8, final do verso 8. E aí o que nós temos? Um diálogo. E o texto termina com esse diálogo. Deus fala com Jonas, Jonas responde a Deus, e Deus conclui esse diálogo. Deus perguntou: é razoável essa ira por causa da planta? Jonas falou: é. É impressionante como o ser humano às vezes consegue ser cara de pau, né? É sim, é razoável. É razoável a minha ira até a morte. É o que está escrito aí no verso 9. Meu Deus. Como a gente resiste à vontade do Senhor. E Deus termina o diálogo com uma pergunta. É mesmo, Jonas? Você tem compaixão da planta? A planta não te deu trabalho, ela nasceu, no outro dia já morreu, numa noite nasceu, uma noite pereceu. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. O livro termina com a Sociedade Protetora dos Animais, né? E também muitos animais. Deus está falando assim: eu criei tudo, eu criei todas as coisas, eu produzi tudo, eu conduzo a história de tudo. Não tenho eu então o direito de ter misericórdia desta cidade, dessas pessoas e de tudo que aqui está? E termina assim o livro. Deus falando: a minha vontade é boa, quem sabe o que tem que acontecer sou eu. Eu estou errado, Jonas? E acaba. Eu quero crer que o Jonas se ligou e se tocou depois dessa. Vou te dizer por que eu quero crer, porque o livro está escrito. Para que registrar isso, afinal de contas? Né? O que aprendemos com Jonas? Aprendemos com Jonas, aquele que buscou a morte, mas foi resgatado da morte para a vida por Deus, para promover o avivamento no lugar de morte, e para que no final das contas essa reflexão trouxesse avivamento ao seu próprio coração, para no fim das contas apontar que Cristo é o Senhor e a fonte de toda a vida. Sim, Cristo. Mateus capítulo 12, versos 38 a 41 diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que
Jonas. O sinal de Jonas é aplicado à morte e à ressurreição de Cristo. Uma manifestação de poder muito maior está diante dos nossos olhos do que um homem que foi engolido pelo peixe e depois vomitado. Mas a realidade histórica, verdadeira e absoluta de que o Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, viveu, habitou entre nós, morreu e no terceiro dia ressuscitou. Esse é o sinal que está diante de nós. O que receber mediante a incredulidade a este sinal? O que acontece com aquele que não acredita no Cristo morto e ressuscitado? Essa é a pergunta que Jesus faz aos mestres da lei. E ele termina dizendo: aqueles ninivitas que foram alcançados por aquele pastor meia boca lá chamado Jonas, que não queria nada com nada, eles se levantarão e condenarão essa geração. Por quê? Porque eles creram, ainda diante de uma pregação bem mais ou menos. Mas diante da nossa geração está um sinal definitivo. Definitivo. Porque Cristo é maior que Jonas, é maior que qualquer profeta. E Ele mesmo é a representação perfeita da misericórdia de Deus, que traz vida onde antes só havia morte. Vamos lembrar? Capítulo 1, da vida para a morte. Morte certa. Jonas vai à morte ao desobedecer a Deus. Da morte para a vida, Deus o arranca da morte através daquele peixe e o restaura para que ele cumpra a sua missão. Da vida para o avivamento, restaurado e resgatado por Deus, libertado por Deus, ele é direcionado para Nínive para promover o avivamento. Só que esse avivamento que atingiu o coração dos ninivitas também tinha que atingir o coração dele, do obreiro, do profeta, do pregador. Deus produz vida mesmo que o homem prefira a morte. Não se esqueça disso. Lembre-se disso. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte na sua vida, no seu ministério, relembre que Deus ele continua a usar pecadores como Jonas para apontar para aquele que é maior que Jonas, Cristo Jesus, nosso Salvador. Santo e bendito Deus, muito obrigado pelo tempo aqui de reflexão com meus irmãos queridos. Que o Senhor nos encoraje com essa palavra, ó Deus, e nos use poderosamente para o ministério que Tu mesmo tens planejado para cada um de nós. Te agradecemos por esse tempo de louvor e adoração ao Senhor, de meditação na Tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos tirar foto? Cadê o fotógrafo? Corre aí, fotógrafo. Todo mundo chega aqui à frente para a gente fazer aquele registro. E logo depois vamos correr para a nossa aula.